Olá pessoal, sejam bem-vindos então aula 3 de sequências numéricas, tá? A gente está estudando as propriedades de sequências, né? Do limite de sequências. E essa é a parte 2. Então, continuando então a nossa aula. Vocês lembraram lá no cálculo 1, vocês viram o teorema do confronto. Que talvez vocês tenham conhecido como teorema do sanduíche, tá? Mas o livro aqui chama de teorema do confronto. Bom, a ideia do teorema do confronto é o seguinte: você tem 3 sequências, tal que a partir de um certo índice você consegue comparar os termos, tá? Então, por exemplo, se a n é bn está entre a n e cn, a partir de um certo índice n, tá? Acontece, se a primeira sequência menor, digamos assim, e a maior tem o mesmo limite, essas duas tendem, digamos, ao número L, então você vai poder concluir que a terceira, né, que a que está no meio ali, também tende ao mesmo número. Então, ó, nesse teorema, eu não vou demonstrar, tá? Mas que vocês basicamente já viram lá no cálculo 1, tá? Bom, ó, então lá. A hipótese do teorema é a seguinte: tem 3 sequências, AN, BN e CN. 3 sequências de números reais, tá? Também, ainda é a hipótese que para todo N que seja maior ou igual que N0, então existe um índice N0, tal que a partir desse N0, todo índice, todo termo satisfaz essa seguinte relação. O BN está entre AN e CN, tá? Então, existe um N0 natural, tá? Para todo índice N que é maior ou igual a N0, é válida essa desigualdade. Deixa eu pintar aqui, não vai ficar confuso depois. Outra hipótese é que AN e CN são convergentes. Mais do que isso, são convergentes e têm o mesmo limite. O limite de AN igual a L e o limite da maior ali, ó, também é igual a L. Então, se é válida essas duas coisas, né? Então, se essa desigualdade é válida, não precisa ser para todos os termos, tá? Pode ser a partir de um certo momento ali. Então, tem um índice tal que para todo termo, né, que com índice maior que esse índice fixado, essa desigualdade é verdadeira, tá? Então, se a menor tem um certo limite L e a maior tem um certo limite L também, então a gente pode concluir que a sequência está ali no meio, tá? Por isso que eu chamo de sanduíche, que a sequência está no meio das outras duas, também converge e tem o mesmo limite, tá? Não é nada muito diferente do que vocês já viram lá em cálculo 1, né? Vale análogo para funções, né? Você tem calcular um limite aí, tem 3 funções. Tá querendo uma vizinhança do ponto limite, do ponto em que você está calculando o limite, as funções são limitadas de maneira semelhante aqui, ó. Então, aí você vai ver que se a função maior e a menor convergem para o mesmo ponto, então a sequência, a função que está no meio também converge para o mesmo ponto, né? A esse teorema 6 que a gente vai usar bastante aqui, ele diz o seguinte: se o limite do módulo de uma sequência é zero, então o limite da sequência também é zero, tá? Então olha só, cuidado aqui, tá? Não é correto afirmar que suponha que tem uma sequência n, né? Aí você pega e cria a sequência módulo de AN. Você vai pegar todos os termos calculando o módulo. Que o limite do módulo de AN é o módulo do limite de AN.
Ó, não é correto, tá? Você não pode aplicar isso. Limite do módulo é módulo limite. O que o teorema fala é que se esse cara aqui vai para zero, então... Perdão, não é isso aqui não. Tem um módulo, né? Isso aqui. Você não pode afirmar isso aqui, tá? Se eu passar em módulo, vai coincidir o limite. O que o teorema fala é que se esse aqui converge para zero, esse aqui também converge para zero. Ok? Então, ó, esse teorema é aplicação no caso particular em que o limite do módulo é zero. Ó, por que não pode afirmar isso aqui? Já a gente vai ver o seguinte exemplo. Ó. Pega essa sequência aqui, que fica oscilando entre -1 e 1. Essa sequência aqui não converge, tá? Ela não... Como é que seria a sequência N? Ela não tem limite, né? Porque ela fica oscilando entre -1 e 1. Só que se eu pegar a sequência do módulo, módulo -1 é 1, módulo de 1 é 1, módulo -1 é 1 e assim por diante, né? Vai ser a sequência constante cujo todos os termos são iguais a 1. Então, nesse caso, o limite do módulo é 1 e o limite da sequência não existe. Ok? Isso está desmentindo esse teorema? Não tá, porque o teorema só se aplica a hipótese aqui, ó, é quando o limite do módulo é 0. E aqui o limite do módulo está dando 1. Bom, vamos ver alguns exemplos aplicando essas propriedades aqui que a gente viu até agora, tá? Algumas delas. Lá em cálculo 1, quando você está calculando o limite no infinito, para aquelas funções racionais, ou seja, aquelas funções que são dadas como uma razão entre dois polinômios, né? A gente tinha um método para calcular o limite, que era dividir todos os termos envolvidos ali pelo termo de maior potência, tá? Dá para fazer algo semelhante, mesma coisa aqui, tá? Olha só, em cima temos esse polinômio, embaixo temos esse aqui. O termo maior grau é o n, né? Então eu já dividi todos os termos aqui por n. Então, ó, da mesma forma que a gente fazia lá em cálculo 1, tá? Isso aqui você pode escrever assim, ó. Como o n está indo infinito, n é com certeza diferente de zero, né? Então você pode dividir por n. Então você pode escrever isso aqui como n dividido por n, n dividido por n, mais 1 dividido por n. Aí isso aqui vai ficar assim, ó. Limite quando n tende ao infinito. N dividido por n é 1. Então aqui é 1 também, mais 1 dividido por n. Então calcular esse limite é igual a calcular esse, tá? Agora a gente vai usar essas regrinhas aqui, ó. Primeiro a gente vai usar aqui o limite da razão, é a razão dos limites. Depois a gente aplica essa regra 1 aqui, ó, que o limite da soma é a soma dos limites. Então, continuando aqui. Por que eu posso aplicar essas regras? Ó? Se você olhar todo mundo aqui converge, não. Limite de 1 a função constante, né? Que é 1, tende a 1. Mas que tende a 1 também. E essa sequência 1 dividido por n tende a 0, né? Foi, acho que, o último exemplo que eu fiz na aula passada. A sequência 1 dividido por n é 0. Tá? Fiz ele porque a gente vai usar bastante aqui, tá? Então, isso aqui, ó, utilizando aquelas regrinhas ali. Não tem número de teorema, né? Eu vou pôr aqui, ó, propriedade de limite.
Fica limite de 1 dividido pelo limite de 1 mais o limite de 1 dividido por n. Fazendo as contas, né? Limite da constante é a própria constante, que é 1. Aqui também vai dar 1. Limite de 1 dividido por n é 0. Resolvendo isso aí dá 1, né? Se lembrar, a aula passada a gente já fez, né? Esse limite que a gente calculou pela definição. Tá? Agora esse exemplo 6, ó. A gente vai calcular limite de ln de n, ou seja, logaritmo natural de n dividido por n. Certo? O que a gente vai fazer é o seguinte. A ideia é usar o primeiro teorema que a gente fez hoje, que eu comentei hoje, né? Esse da função, ó. Se eu tenho uma função, se eu relacionar a sequência com uma função, de modo que eu saiba calcular o limite da função, então o limite da função vai coincidir com o limite da sequência. Tá? Então vamos lá. Vocês lembraram, né, de cálculo 1, a ideia para calcular um limite parecido isso aqui é usar a regra de L'Hopital. Tá? Isso acontece. A regra de L'Hopital é para funções. Funções contínuas. Funções contínuas? Agora deu uma dúvida. Mas, então primeiro a gente vai ter que pegar uma função associada a essa sequência, aplicar L'Hopital nessa função. Tá? Então vamos aplicar L'Hopital na função. Aplicar L'Hopital é a regra de L'Hopital, tá? Então vamos pegar a função f de x dada da seguinte maneira, né? ln de x dividido por x. Ok? Então se eu calcular no n, vou criar a sequência, essa sequência amarela aqui, né? ln dividido por n. Então essa sequência é uma restrição dessa função aos naturais. Tá? Acontece, por que L'Hopital? Se vocês lembrarem, a regra de L'Hopital a gente aplica quando você tem uma função que é dada como tal. Quando você vai calcular o limite do numerador e do denominador da função, né, uma razão ali, ambos vão para o infinito, ou dá tipo um limite, 0 dividido por 0, ou infinito dividido por infinito, algo do tipo. Tá? O que tá errado falar isso, mas é entre aspas, como se fosse isso. E aqui vai dar infinito dividido por infinito, ó. Por quê? Se olhar ln, o gráfico da ln, ó, conforme você vai andando no eixo x, você vai ver que o valor da função vai só aumentando, né? Um gráfico, então, tá se distanciando do eixo x e cada vez mais. Tá? E a função f de x igual a x, né, que é a identidade, também vai para infinito. Ok? Então, se eu fosse, digamos assim, tentar aplicar essa regra 6 aqui, ia ficar, é como se fosse ficar infinito dividido por infinito. Então, eu não posso aplicar essa regra, tá? Nesse caso, a gente pode usar a regra de L'Hopital. Então, como é que fica? Aí, a regra L'Hopital funciona da seguinte maneira. Isso aqui é cálculo 1, né? Então, a gente vai calcular, querendo calcular esse limite aqui, ó. Bom, se for calcular o limite, então de novo dá infinito dividido por infinito. Aí a regra L'Hopital fala o seguinte, que esse limite vai coincidir com o limite das derivadas, da razão das derivadas. Ou seja, você vai pegar o ln de x, vai derivar,
vai pegar a função x e vai derivar. Então o limite de ln de x dividido por x é o limite, quando x é infinito, né? A derivada do ln de x dividido pela derivada de x. Cuidado que isso aqui não é a derivada da razão, tá? Derivada da razão tem uma outra fórmula lá. O regra do tal fala que é a derivada do numerador dividido pela derivada do denominador. Então isso aqui vai ficar limite quando x tende ao infinito. Derivada ln é 1 dividido por x. Derivada de x é 1. Tá? Quem está derivando em relação a x, tudo, né? Aí 1 dividido por x dividido por 1 é 1 dividido por x. E esse limite é 0, né? Então, olha só. Então, o limite dessa função é 0. Só que, quando você calcular o f só nos valores naturais, vai dar essa sequência, né? Então, por esse teorema aqui, ó, segue que o limite da sequência também é 0. Tá? Porque o limite da função é 0. De novo, por que eu te pegar uma função associada a essa sequência? Porque para aplicar L'Hopital é em funções, tá? Portanto, não. Como f de n igual a ln de n dividido por n para todo número natural n e deixa eu pular uma linha aqui. E o limite quando x tende ao infinito de f de x é igual a 0, o teorema 3 nos garante que o limite dessa sequência ln de n dividido por n, quando n tende ao infinito, também é 0. Bom, gente, eu comentei agora há pouco ali a sequência cujos termos são da forma menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, indefinidamente, né? Então, o gráfico dessa função vai ficar assim, ó. Não sei se dá para enxergar aí, ó. Quando o n é 1, o valor é menos 1. Quando o n é 2, o valor é 1, e assim por diante, né? Quando o termo é ímpar, o índice é ímpar, o termo é menos 1. Quando o índice é par, o termo é 1. E, ó, vai oscilando. Essa sequência pode ser escrever assim de forma simplificada, como sendo a sequência menos 1 elevado a n, né? Que, ó, quando o n é ímpar, menos 1 elevado a n dá menos 1. Então, ó, quando o índice é 1, 3, 5 e 7, o resultado é menos 1. E agora aqui em cima, se voltar no n, quando o n é par, menos 1 elevado a n é 1. Então, olha aqui, ó. Os termos de índice 2, 4, 6 e assim por diante, né? Os pares serão iguais a 1. Tá? Então, essa sequência ela é divergente, ou seja, o limite não existe. Tá? Não existe, eu também nem posso falar se dá mais infinito ou menos infinito, ó, porque os termos vão, digamos assim, nunca vão se aproximar de nenhum número, né? Que eles vão ficar oscilando assim, ó, vão para cima e para baixo, assim para baixo. Não é contínuo, tá? Só uma forma de apresentar para vocês. Então, ó, ele não se aproxima de nenhum número, então ela é divergente, tá? Além disso, não é infinito, né? Porque ela não vai explodir, não vai chegar, os termos não vão ficar cada vez maiores. Vão ficar sempre oscilando entre menos 1 e 1. Ok? Então não se aproxima de nenhum número. Então a sequência que a gente fala que ela é divergente.
Então, divergente é quando o limite não existe, tá? E convergente é quando o limite existe. Agora, exemplo 8. Vamos calcular esse limite da sequência menos 1 elevado a n dividido por n, caso ele exista, tá? Se você olhar o gráfico, ó, então olha só. Quando n é 1, fica menos 1 elevado a 1 dividido por 1, né? Que dá menos 1, ó. Tá aqui o... Aí você obter esse ponto no gráfico aqui. Quando n for 2, vai ficar menos 1 ao quadrado por 2. Então vai dar meio, né? Quando o n é 3, menos 1 ao cubo, que é menos 1 por 3, então menos 1 terço. Então ela vai oscilando assim, ó. 1, menos 1, meio, menos 1 terço, 1 quarto, menos 1 quinto, 1 sexto, menos 1 sétimo, 1 oitavo. Se você olhar, os pontos aqui do gráfico cada vez ficam mais próximos do eixo das abscissas, né? Desse eixo aqui, ó. Ou seja, olhando para o gráfico, dá pra gente inferir, né? Desconfiar que esse limite é zero, tá? Como a gente pode provar isso? Utilizando essas regras que a gente viu até agora. A gente pode aplicar esse teorema aqui, ó. Teorema 6, tá? Em vez de calcular o limite direto, a gente vai calcular o limite do módulo, tá? Então pega a sequência aqui, calcula o limite do módulo dela. Então vamos lá, ó. Então nesse caso você vai enxergar a sequência como sendo essa sequência aqui. Esse é o AN, né? Menos 1 elevado a n dividido por n. Então a gente vai calcular o módulo de AN. O que é o módulo de AN? É módulo do numerador dividido pelo módulo do denominador. O n é positivo, então o módulo dele é ele próprio. Módulo de menos 1 elevado a n vai ficar sempre módulo de 1 ou módulo de menos 1. Mas tanto módulo de 1 quanto módulo de menos 1 é igual a 1. Tá? Então vamos lá. Como? Limite quando n tende ao infinito. Bom, esse é o limite que eu tenho que calcular, né? Então vamos calcular o módulo. Limite do módulo. Então isso aqui vai ficar limite. Módulo de uma razão, né? De uma divisão. É a razão dos módulos, né? É a divisão dos módulos. Então fica menos 1 elevado a n, módulo disso dividido pelo módulo de n. Tá? N tende ao infinito. Né? Então n é positivo. Então n, módulo de n é o próprio n. Agora, menos 1 elevado a n depende da paridade do n, né? Se ele é par, essa potência dá 1. Se o n for ímpar, a potência dá menos 1. Mas de qualquer forma, você vai resultar em módulo de 1 ou módulo de menos 1. Ambos são iguais a 1, tá? Então, por isso vai ficar isso aqui. Esse limite a gente já calculou, né? Na aula passada e já usou hoje também. Isso aqui é zero. Tá? Então, ó, que a gente provou que o limite do módulo da sequência é zero. Ou seja, essa sequência satisfaz a hipótese do teorema 6. Então a gente pode concluir que o limite da sequência também é zero. Não, esse aqui não. Então, como esse limite é zero, o teorema 6 nos garante que o limite dessa sequência também é zero. Bom, pessoal, vou parar esse vídeo por aqui. Eu já deu uns 20 minutos. Aí eu volto com mais um para a gente continuar a aula, ok? Até lá então.